SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom a todos aqueles que não conhecem Jesus. Por que não conhecem Jesus? Amados, tem algumas pessoas que eles conhecem Jesus de ouvir falar, como nós, né? Desde criança, crescemos ouvindo os nossos pais ou algum parente falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mas nunca tivemos um pacto de aliança, ou seja, intimidade ou conhecer verdadeiramente o Senhor da Glória. Conhecer verdadeiramente a história de paz, de amor, de esperança, de fidelidade, a qual foi transmitida a nós através da Palavra de Deus. Não existe outros livros a não ser a Palavra de Deus que revela, que traz as revelações daquilo que era no passado, que se torna presente e que futuramente acontecerão através das profecias e das declarações que foram feitas na Bíblia. Então, eu quero incentivá-lo a ouvir a mensagem, a ler a palavra e entender que há um propósito para mim e para a tua vida, né? Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero convidá-lo, você que não tem um compromisso com o ministério ainda, você que não caminha em nenhuma igreja. Por que eu falo isso, amados? Porque não é que eu não queira que você que congrega em algum lugar vá nos visitar, mas você já tem um compromisso com o ministério, né? Honre o teu ministério. Nós nunca convidamos pessoas que já fazem parte do ministério, diferentemente de algumas situações de algumas pessoas. Não importa, cada um tem a liberdade de expressar como queira, né? Então, mas nós temos essa liberdade, esperamos em Cristo e chamamos e convidamos pessoas que não estão caminhando com ninguém. Então, nós estamos nos reunindo todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19 horas, na rua Epifânio dos Santos, ali em Santa Rita do Araguaia, próximo à avenida, próximo ao Café com Bolo. Você é o nosso convidado. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra que está em Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, ou carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Diz assim, quando Paulo ora pelos Efésios, mais uma vez: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender como todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Que palavra poderosa. Aqui está falando esta oração tremenda a qual Paulo ora pelos Efésios, está pedindo, clamando pela ação do Espírito Santo para que o nosso coração esteja voltado à ação de Deus. Fala quem é Jesus, quem é o Todo-Poderoso, as ações dele entre nós, o poder que é manifestado entre nós, as dimensões da sua plenitude, ou seja, aquele que não consegue dimensionar, a fim de poderes compreender agora, a partir do momento que conhece, que venha conhecê-lo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de toda essa dimensão do amor de Cristo para comigo e com você, amado. É algo tremendo, é algo especial, porque eu diria para você, não há como ter uma alegria plena,
sem a presença de Deus. Talvez você fale assim, pastor, você está equivocado, porque eu sorrio, eu sou muito alegre, faço as pessoas sorrir, mas como está o seu interior? Será que realmente no seu interior você está bem consigo mesmo, ou essa expressão é por algum problema que você está passando, e a maneira de superá-lo é sorrir involuntariamente e fazer pessoas sorrir? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Você já pensou que talvez você sorria, você alegre pessoas, mas você mesmo não está feliz, não está alegre? Você mesmo não consegue entender como pode fazer isso se mesmo você está com problema? Então a palavra de Deus, ela nos revela algo tremendo. Ela fala, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Ele sabe das nossas tentações e dificuldades, amados. Ele sabe de tudo isso. Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor. Todo o controle é dado a Ele, tudo o que nós precisamos é a presença do Espírito Santo, amado. Do Espírito Santo de Deus. Não confundam outros espíritos ou outras coisas que são declaradas que falam que é parecido com o Espírito Santo. Não, nada é parecido com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, na figura pejorativa, eu diria, da Trindade, quando pessoas não conhecem, por isso eu estou falando pejorativa, elas falam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa figura, ela não pode ser traçada como um alicerce de patamares. Deus é maior, segundo vem Jesus e terceiro vem o Espírito Santo. Não é dessa forma, amados. Eles têm o mesmo padrão porque são um só. Figuras distintas porque operam de formas distintas. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso que não pode se manifestar em figura carnal, que é Espírito, como poderia se apresentar a nós? Através de Jesus Cristo. E agora Jesus esteve entre nós, padeceu ao terceiro dia, morreu ao terceiro dia e morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltou ao Pai. Mas ele dá uma palavra de consolo, de esperança e fé, porque ele fala, eis que estarei convosco até o fim. E aí, quando ele está para subir, ele fala, o Consolador estará convosco, não vos deixarei sós, porque o Consolador, o Espírito Santo de Deus, não é outro Espírito, amado, o Espírito Santo de Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, distintos por um propósito, uma única pessoa, o Deus vivo, o Deus Redentor, o nosso Redentor que enviou Jesus, que chamou Jesus e nos deixou o Espírito Santo, o Consolador. Portanto, você precisa entender, amados, essa dimensão de reino, e que conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa tremenda. Ser tomado de toda a plenitude, de todo o conhecimento que Deus tem nos proporcionado a ter na presença dEle. Amados, existem alguns intelectuais que estudam a Bíblia Sagrada, alguns que estudam a Bíblia para tentar deturpar, e muitas dessas pessoas foram confrontados com a palavra da verdade, não conseguiram deturpá-la e entregaram as suas vidas a Jesus. Sabe, amados, Augusto Cury, um psicólogo, psiquiatra, escritor de vários livros, best-sellers, ele conta no seu testemunho que ele era ateu no início da sua trajetória. E quando ele leu a passagem de Jesus, quando Jesus estava sendo levado pelos seus algozes, preso para a morte de cruz, e quando ele entendeu que nessa trajetória, nesse caminho, Deus é tremendo. Quando ele entendeu Jesus caminhando, e Pedro caminhando, olhando à distância para ele, Pedro negou 3 vezes a Jesus, e quando se depara, quando Jesus e os soldados param no Evangelho, os 3 evangelhos falam disso, mas somente um fala que Jesus parou, fitou os olhos sobre Pedro. Pedro olhou para ele e Jesus não falou absolutamente nada, mas o olhar de Jesus, de amor,
de fidelidade para com o Pedro. Falando, Pedro, Augusto Cury diz que olha, que viu aquela passagem, aquela figura de Jesus olhando para Pedro e dizendo, Pedro, eu continuo te amando, Pedro. Independentemente de você ter me traído, me negado 3 vezes, porque eu sabia que você iria me negar, mas eu continuo te amando, Pedro. Eu vou para a cruz por causa de uma missão que o Pai me deu, mas eu continuo te amando, Pedro. E ele falou como poderia que pessoa naturalmente, ou um homem natural, poderia agir desta forma. Diante dos seus algozes, diante do massacre, agora sendo levado para a sua morte de cruz, olha para o seu companheiro de labuta, para o seu ajudador de ministério, aquele que ele treinou, aquele que ele ensinou, negando ele por 3 vezes, e diante daquilo ele olha e fala, através do olhar, Pedro, eu continuo te amando. Assim ele fala para mim e para você, não que ele aceite o teu pecado, o teu erro, mas mesmo diante do pecado e do teu erro, ele continua te amando. Ele continua te amando. Ele continua te amando. A palavra é clara. E quando ele fala a nos revelar, a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, sabe, é isso que ele está falando. Como nós podemos compreender este amor, amado? De uma pessoa que fere pessoas, que machuca, que transgride, que peca, que erra, que fala de Deus, que fala blasfêmias, que fala toda sorte de heresias e tantas coisas, e chega a um ponto que essa pessoa se rende ao Senhor, e aí ele passa a conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, e ao ponto de chorar e rir ao mesmo tempo, porque não consegue compreender tamanha é a glória de Deus, tamanho o poder de Deus nesta plenitude. Que você, amado, possa compreender essa dimensão, que você possa estar estabelecido nessa dimensão e entender mais do que nunca. Que o propósito de Deus para a tua vida, para mim e para a tua vida, é te amar sempre. E fazer com que você se ame primeiramente e depois ame outras pessoas. Ah, pastor, mas por que isso? Assim não dá certo. Como não está certo, amado? Como você pode dedicar amor a outras pessoas se não ama a si próprio? Primeiro você tem que amar a Deus, é claro. Isso eu nem falei, porque acima de todas as coisas, acima de você mesmo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, amar ao próximo como a si mesmo, por que a palavra de Deus diz como a si mesmo? Porque se você não se ama, se você não pode ter o privilégio de se amar, como vai amar outras pessoas, amado? Como você vai dedicar ou expressar esse amor se você não conhece esse amor? Por isso você precisa amar a Deus e amar você depois e amar o próximo, como a si mesmo. Somente amando a Deus e a si mesmo, eu posso amar o próximo. Não há como amar o próximo se você não se ama, amado. Se você não tem prazer na tua vida. E prazer na tua vida é dizer, ah, mas eu faço de tudo. Eu pesco, eu caço, eu saio, eu fico com mulheres, eu bebo, eu fumo, eu tenho terras, eu vou para o rio quando eu quero, eu como o que eu quero, me alimento do melhor da terra e não preciso nem estar na igreja para isso. É a tua maneira de pensar, amado. Continue pensando assim e lá na frente você verá o quanto desgastante e o quanto houve consequências dessa tua liberdade, falsa liberdade, desse falso entendimento. A forma de pensar é sua. Eu não estou aqui para acusá-lo e nem para fazer você mudar. Quem tem esta ação e quem pode mudar é o Espírito Santo, o Consolador. Ele que muda a tua vida. E por isso a palavra fala, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que opera e pode infinitamente mais do que eu e você imaginamos. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Podem te falar de tantos outros nomes, mas o único nome que tem poder, o único que é soberano, o único que é rei dos reis, médico dos médicos, senhor dos senhores,
justo juiz, aquele que é fiel, que é digno, que a sua balança, sua justiça não oscila, ela é inabalável, ela é poderosa, ela é profética, ela é tremenda, ela pode todas as coisas. Jesus Cristo, o único que pode mudar a tua história de vida. Não há nenhuma outra imagem, nenhum outro santo, a não ser Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele tem poder de interceder junto ao Pai. Ele tem poder para transformar a tua vida. Ele tem poder para curar. O nome dele é poderoso, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amado, que você receba o nome dele e receba o entendimento através do Espírito Santo Consolador na tua vida. Não há nenhum outro subterfúgio, amado. Você já deve ter procurado em tantas coisas. Você que está ouvindo, talvez você procurou em cartomante, em orientações de pessoas que fazem obras, que dizem que é para o bem, que pedem o teu dinheiro, que pedem que você pague para fazer uma obra, que você tenha que comprar objetos, frango, alguns objetos simbólicos para fazer uma magia. Que magia é essa, mano? Deus, o Jesus que eu sirvo, não precisa de magia. O Deus que nós servimos e nos rendemos diante dele não é um mágico, ele é um Deus poderoso em obras. Ele é um Deus que transforma a história dessa nação. Ele é um Deus que pode transformar a história de Alto Araguaia, de Santa Rita do Araguaia, do estado do Mato Grosso, do estado de Goiás e do Brasil, amado. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que traz refrigério. Ele é o Deus que é soberano, amado. Portanto, nós olhamos muitos blasfemando contra Deus. Cuidado, cuidado, porque a ação de Deus, o Deus poderoso, o Deus de amor, é um Deus também que se ira no momento oportuno, é um Deus que tem zelo pela sua palavra e pela sua verdade. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te proteja, que Deus seja a luz para o teu caminho, lâmpada para os seus pés, amado. Que Deus possa transformar a tua vida para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.